Muito bem, pessoal. Vamos corrigir mais uma prova de legislação aplicada no concurso da Prefeitura de Caraá. A prova que eu vou comentar neste vídeo são questões de legislação aplicadas para os cargos de nível fundamental. Então, se tu fez o concurso para um cargo de nível fundamental, provavelmente as questões da tua prova eram essas. Foram duas questões sobre a lei orgânica. A primeira questão pergunta sobre a autonomia político-administrativa do município, dizendo como que ela se expressa. E esse foi um ponto que eu destaquei na aula que era importante para a prova, e eu também fiz uma questão no meu simulado tratando desse artigo. Porque o artigo 5º da lei orgânica diz que a expressão do município acontece pela eleição dos políticos, pela administração própria que cuida do interesse local e pela decretação e arrecadação dos seus tributos. Essa questão, ela copia exatamente esses itens aqui, que estão nos incisos 3 e 4 do parágrafo único do artigo 5º. Para quem lembrou lá do esquema que eu montei na apostila, lembrou dos dois, né? E aqui, a letra C, então, vai ser a resposta, porque ela pergunta, né? Pode-se afirmar que 1 e 2 estão corretas. Então, a banca trouxe duas assertivas, as duas estão corretas, com base no artigo 5º. A letra C, o gabarito indicado pela banca. Não vejo como recorrer nessa questão, porque a questão foi exatamente de acordo com o texto do artigo 5º da lei orgânica. A questão 12, ela trata dos distritos do município. Ela diz ali no enunciado que tem-se que qualquer alteração da organização do território do município depende de uma consulta prévia às populações. Para além disso, pode-se afirmar que são identificados definidos por lei específica e é composto o município. São os distritos, né? O parágrafo 1º do artigo 6º da lei orgânica diz que o município compõe-se de distritos identificados definidos por lei específica. Então, a letra B, o gabarito aqui, de acordo com esse dispositivo. Inclusive, eu destaquei para vocês na aula que era importante saber essas regras, né? Que para criação, organização e supressão de distritos tinha que ter uma lei municipal e a consulta prévia, né? Um plebiscito, para perguntar à população se ela concorda ou não. Então, aqui na questão 12, a letra B, o gabarito, era a única resposta possível, também não deixa margem para recursos. A questão 13, ela trata do regime jurídico dos servidores. E ao falar sobre os estrangeiros, o artigo 7º, parágrafo 2º, vai dizer ali que é garantido o acesso de brasileiros naturalizados e estrangeiros com situação regular e permanente a cargos públicos. E aí ele diz que estrangeiro em situação regular é aquele que detém visto permanente emitido pela autoridade competente. E a banca queria saber qual é o visto do estrangeiro para que ele seja considerado estrangeiro em situação regular. E é o estrangeiro com visto permanente. Não basta um visto profissional ou temporário, por exemplo. Tem que ter o visto permanente. Então, a letra B, o gabarito na questão 13, uma questão elaborada com base no parágrafo 2º aqui do artigo 7º também, não deixando margem para recursos, né? Essa é a questão 13, então. E a questão 14 foi uma questão envolvendo os prazos de posse e exercício, que inclusive eu também coloquei no simulado, né? E também falei para vocês em aula que era importante memorizar esses prazos. Nós vimos nas aulas que o prazo de posse é de 10 dias, podendo ser prorrogado por mais 10 dias. E o prazo de exercício é de 5 dias. Só que a banca não perguntou esses prazos. A banca criou um problema e te perguntou a solução. O que fez a banca? Ela disse assim: considere que um candidato aprovado no concurso público foi nomeado para assumir o cargo público. Bom, quando o candidato é nomeado, a gente sabe que ele tem o prazo de 10 dias para tomar posse. Esse candidato utilizou de todo o período para posse e para exercício. O prazo de posse é de 10 dias e o prazo de exercício é de 5 dias. Olha só, o enunciado diz que ele utilizou de todo o período, mas não solicitou prorrogação. Se ele utilizou todo o período e não solicitou a prorrogação, ele utilizou 15 dias. E aí, ele vai entrar em exercício a contar da nomeação no 15º dia.
A letra B, o gabarito. Vejam que o detalhe dessa questão era que tu lembrasse quais eram os prazos de posse e exercício. E percebesse que a prorrogação não conta. Quer dizer, foi só o prazo normal, sem nenhuma prorrogação. Sendo assim, letra B, o gabarito, 15º dia. Esse foi o gabarito indicado pela banca e é o gabarito correto, né? A questão também não deixa margem para recursos, porque ela foi elaborada exatamente com o texto aqui dos artigos do regime jurídico que tratam da posse e do exercício. Então, também nessa prova, não identifiquei nenhuma questão que a gente possa apresentar recurso. Espero que tenham se saído bem neste concurso e também contem conosco aqui do PGF Concursos para os próximos concursos, próximos desafios que vocês venham a enfrentar.